Boa noite. É muito bom estar aqui. Essa casa sempre recebe a gente com tanto carinho. E, aproveitando esse momento de final de ano, que a gente fica mais sensível, como a Elza falou na prece, eu queria convidar a todos nós a gente fazer uma reflexão muito bem-vinda. A gente não precisa ser final do ano para fazer nada disso, mas aproveitando que estamos nesse momento de mudar de uma época para outra época, a gente sabe que isso existe no calendário de nós, seres humanos, né? Mas que a gente pode mudar e deve melhorar a qualquer dia, a qualquer hora, a qualquer momento, que a gente tem oportunidade para isso. A gente vai falar de um tema que até eu peço desculpas, porque o tema que estava escrito ali por falha minha não era o tema correto. E eu queria pedir desculpas a vocês que talvez tenham vindo esperando ouvir uma outra coisa. Mas como a gente não acredita no acaso, a gente também acha que a gente está aqui porque seremos beneficiados com certeza com a reflexão da noite de hoje. Esse tema, o espinho, é o tema de um trecho da segunda carta de Paulo aos Coríntios, que a gente vai entender durante o estudo que a gente estiver fazendo. É uma frase muito interessante que diz assim, que Paulo diz aos Coríntios: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Então, se a gente pensar nesse trecho da carta de Paulo, seria muito difícil a gente fazer qualquer estudo a respeito disso sem falar um pouco sobre Paulo, que na verdade nasceu como Saulo, da cidade de Tarso. Então, se a gente tiver alguma confusão ou não tiver muita certeza dessa informação, Saulo de Tarso é o mesmo Paulo de Tarso. Ele mudou o nome dele quando ele se converteu ao cristianismo, quando ele aceitou as propostas do Cristo. Se a gente não falar um pouco sobre Paulo ou sobre Saulo, a gente não consegue entender isso aqui, esse trecho que ele escreve aos Coríntios, de uma forma que seja boa para nós, de uma forma que seja interessante. Então a gente primeiro tem que lembrar que o Saulo a gente vai tratar como Paulo, mas a gente já lembrou que ele nasceu Saulo, que Paulo era um judeu que tinha uma cultura muito boa, era uma pessoa que tinha conhecimentos muito bons, era uma pessoa de uma característica muito firme, ele era uma pessoa firme, determinada nas coisas que ele fazia, e como judeu ele defendia a lei na qual ele foi criado. Ele defendia o judaísmo. E quando ele percebe, porque quando ele defendia o judaísmo, quando ele defendia a lei, como eles chamavam, ele tinha plena convicção de que aquilo era o correto. Era aquilo que ele conhecia, era aquilo que ele tinha como verdade, e dessa forma ele defendia do jeito que precisasse. Quando os cristãos começaram a aparecer, quando ele sabe da existência de pessoas que estão trazendo uma outra verdade, na cabeça dele era uma outra verdade, que era o cristianismo, ele se toma de um ódio, sentimento que a gente pensa, não, mas ele não tinha isso, ele era um ser humano como nós temos ódio dentro do nosso coração. E ele tinha, esse ódio dele, independente de ser movido por uma coisa que ele acreditava ser verdade, ele tinha aquele sentimento que proporcionava a ele ir e fazer o que quer que tivesse que ser feito em nome da lei, para defender a lei. E com isso, ele fez muitas coisas ruins, ele fez muito mal, ele cometeu e permitiu que se cometessem muitas crueldades. Ele dizimou famílias, ele fez coisas muito feias, vamos falar assim, para ficar mais claro para a gente. E dessa forma, numa dessas perseguições, é interessante que aqui a gente está falando muito rapidamente sobre essa criatura que eu particularmente acho que é uma pessoa fantástica, um espírito fantástico, que é Paulo de Tarso.
Seria interessante se vocês tivessem a oportunidade de ler ou reler a obra psicografada por Chico, através de uma psicografia de Emmanuel por Chico Xavier, chamada Paulo e Estevão, que conta a história de Paulo, desde o começo. Então, a gente pincelando, falando mais ou menos para a gente conseguir chegar no espinho que a gente quer citar aqui, a gente lembra então que mais uma vez ele estava indo perseguir os cristãos, porque ele tinha autoridade para isso, e foi dado a ele autonomia para fazer o que tivesse que ser feito, para que aquela lei prevalecesse, e para que esse Cristo não chegasse atrapalhando, e nem os defensores dele, essas ideias deles, chegassem atrapalhando essa lei que imperava, ou que ele gostaria que imperasse. Então, dessa vez, ele estava indo a uma cidade chamada Damasco. E no caminho, antigamente as cidades tinham portas para se proteger das invasões, né? As coisas eram mais frágeis, ou não sei, ou se não eram. Mas, enfim, ele chegando a Damasco, a gente sabe também que houve um clarão, uma luz muito intensa, e que através dessa luz, nesse momento dessa luz, tirando todos os pormenores da beleza desse encontro, ele então ouve Jesus perguntar para ele: por que me persegues? E nessa hora ele fica cego. A gente pode dizer que ele já estava cego. E nessa hora ele viu a luz. Mas como a coisa tem que ser feita de uma forma lógica para a gente mesmo poder acreditar na beleza da coisa, nesse momento Paulo, que ainda era Saulo, fica cego e é levado então para dentro da cidade de Damasco. E lá então ele é cuidado por uma pessoa que já estava esperando por ele, outra criatura fantástica, Ananias, e durante alguns dias ele então é cuidado dessa cegueira física dele. Nesse tempo dessa cegueira física dele, que ele não consegue enxergar mesmo, ele também é curado da cegueira espiritual dele. E nós aqui hoje, a gente está ouvindo essa história, bem, né, resumidinha, e a gente pode pensar na gente também. Se a gente não enxergar, pegando até carona numa coisa que eu ouvi o Zé Amaral falar ali agora, se a gente não enxergar com honestidade quem eu sou, eu vou achar que está sempre tudo bem e vou inclusive acreditar que eu sou uma pessoa boa. Nós temos muitas coisas boas, nós temos o bem dentro de nós, mas não somos pessoas boas ainda. Me desculpe se alguém que estiver ouvindo seja uma pessoa que esteja numa condição superior à maioria das pessoas do planeta, porque a gente não sabe. Então, vocês me desculpem se por acaso eu estiver assim, sendo injusta com alguém. Mas o que a gente sabe é que nós estamos em processo. Mas o nosso processo, ele é muito, vou falar uma palavra feia, ele é muito mentiroso, porque ele vai da nossa vontade, ele vai do nosso ânimo, ele vai da nossa quantidade de preguiça, e ele vai principalmente do nosso interesse. Então, às vezes, uma pessoa vê a gente e fala assim: nossa, você é uma pessoa tão boa, um dia eu vi você fazer isso na rua, eu vi você, parou tudo, atravessou um senhor, uma senhora, você é uma pessoa tão boa. A gente não pode acreditar nisso, porque a gente tem o nosso espinho, a gente tem as nossas coisas que a gente já fez, que mostram para a gente que a gente não é essa bondade, mas nós fazemos coisas boas, graças a Deus. Então, o que a gente não pode é se iludir que quando alguém vê eu fazendo uma coisa boa e diz para mim que eu sou uma pessoa boa, eu não posso acreditar nisso, porque isso não é verdade ainda. Aí a gente pensa assim: poxa, mas então eu tenho que ficar toda hora achando ruim comigo mesma, você nunca vai ser boa, você... Não, a gente está aqui para evoluir. A gente está aqui para fazer uma coisa, que nós vamos falar mais no finalzinho, para a gente não assustar muito. E a gente está aqui para evoluir, a gente precisa evoluir. E a gente vai evoluir amando ou sofrendo. A gente pode escolher sempre o caminho do amor, mas como a gente é muito preguiçoso, a gente espera a dor dar uma empurrada na gente para ver se a gente vai.
Então, Paulo, nessa ida dele a Damasco, ele encontra a verdade. E a verdade era diferente do que ele acreditava, porque ele achava que Jesus tinha vindo para destruir a lei, para destruir tudo que eles acreditavam. E quando ele descobre que não é assim, ele fica muito sentido, ele fica arrasado. E aí, o que a gente faz com uma coisa que está errada? A gente tenta consertar. E consertar dá trabalho. Qualquer coisa que a gente queira consertar, que quebrou ou que estragou, dá trabalho. Então, Paulo, ele resolve que ele vai. Isso não foi do dia para a noite, nem foi assim tão rápido, mas como a gente está resumindo, ele resolve então que a mesma veemência que ele usou para perseguir os cristãos, ele vai usar para defender as ideias do Cristo. Só que isso era uma situação complicada, porque ele era uma pessoa importante no Sinédrio, no tribunal, vamos chamar assim, e ele sabia que se ele volta para Jerusalém e fala, olha gente, não era nada disso, estava todo mundo errado, inclusive eu, ele ia ser taxado como louco e tudo ia estar perdido, porque nem sempre é hora de dizer a verdade. A verdade tem a hora certa. E a verdade dita na hora certa, ela cala fundo e aí ela faz o efeito que ela tem que fazer. Então ele chega para uma outra criatura que foi uma pessoa muito boa e muito importante para ele e fala com esse senhor que também trabalhava com ele lá, com Gamaliel. E ele diz o seguinte a Paulo, Paulo, vai para o deserto, sai daqui. Vai viver as suas coisas, vai pensar em tudo isso que aconteceu, vai sentir isso tudo, vai se organizar, vai ver o que aconteceu com você. E então Paulo resolve seguir o que ele diz e vai para o deserto. E como nada é por acaso, ele é acolhido por duas pessoas muito bondosas, muito amorosas, filhas de pessoas que ele tinha mandado matar. Mandou matar a família inteira daqueles dois que estavam acolhendo a ele tão amorosamente. Imagina o que Paulo sentiu. Não precisa imaginar porque ele já falou a frase. Uma vergonha muito grande. Uma dor muito grande. E a gente pensa no seguinte, Paulo, quando ele vê tudo que ele tinha feito, a quantidade de gente que tinha sido morta, tinha sido separada, e de uma forma para que os outros vissem. Era preciso que fosse feito de forma pública para que ninguém ousasse fazer igual aquelas pessoas. Então, tudo que ele fez foi visto, todo mundo viu. Tudo que ele mandou fazer, os votos que ele dava, quando tinha, vai perdoar esse cristão ou não vai perdoar? Não, não vai perdoar não, vai mandar matar, ir na frente da família. Então, a quantidade de dor que ele causou, a quantidade de sofrimento que ele causou, quando ele fica face a face com isso que aconteceu, é que ele, então, fala essa frase para ele mesmo. E é uma coisa, eu acho lindo demais. Para que ele nunca mais se esquecesse de todo o mal que ele havia feito. Ele sabendo que Jesus tinha estado com ele em espírito. Jesus tinha estado com ele. Jesus tinha convidado ele para levar a mensagem dele, Cristo, para todo mundo. Para que ele nunca mais se esquecesse de todo o mal que ele tinha feito, sabendo que daquele momento em diante, o nível de comunicação seria um nível altíssimo, seria um nível só de espíritos que a gente não consegue nem imaginar, de tal a beleza e tal a pureza que nós estamos falando de Jesus. Ele então diz essa frase. E para que nunca mais ele se esquecesse, ele fala, para que eu não me exaltasse, ele conta isso depois na carta aos Coríntios, mas ele pensa isso, para que ele não se envaidecesse, para que ele não se exaltasse pelas excelências das revelações, porque ele sabia que ele, como portador de toda aquela boa nova que ele ia ter que trazer para todas aquelas pessoas durante vários e vários anos, ele sabia que o nível de comunicação das revelações que ele ia ter
Não era de uma conversinha, era tudo de espíritos extremamente puros e bondosos para ele, que tinha feito tanto mal a tanta gente. Então, para que ele, quando você pensa, a gente faz isso, uma pessoa importante, aqui no mundo da gente mesmo, fala com a gente até fala, fulano me deu bom dia hoje. A gente acha que foi até bacana. Então, isso é uma coisa nossa. A gente acha isso o máximo. Imagina Paulo sendo convidado por Jesus, tendo estado com Jesus, Jesus tendo colocado Ananias para cuidar dele, todo esse trajeto dele traçado, e ele dá de cara com ele mesmo e com todas as coisas que ele fez. Ele precisava que alguma coisa freasse a vaidade dele. Então, é aí que ele diz que para que eu não me exaltasse pela excelência das revelações, ele diz, foi-me dado um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Aí a gente vai olhar e falar assim, o que é ou quem é, sei lá, não sei se é o que ou quem, o Satanás. Não existe um Satanás, nem o demônio, nem esses nomes, não existe nada disso. Existe o mal e existe o bem. Quando ele fala que o espinho na carne, que nada mais é do que o remorso, o espinho na carne é o remorso. Porque às vezes a gente faz coisas que a gente não sente nem remorso. E ele não sentia remorso. Quando ele fazia essas perseguições aos cristãos, ele não sentia nenhum remorso. Porque ele achava que aquilo era o certo. Então ele não sofria por causa daquilo. Tanto que quando ele cai em si e ele vê aquilo tudo que ele fez, ele fica muito mexido. E ele fala isso. Foi-me dado um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Mensageiro do quê? Do mal. Mas o mal que está ali na esquina? Não. Do mal que mora nele. Do mal que mostra para ele o que ele é capaz de fazer. Esse é o espinho. Esse é o espinho que a gente tem. Quando a gente tem um espinho na pele e a gente não faz nada, cada vez que a gente se mexe ou cada vez que a gente bate em algum lugar, aquele espinho incomoda. Porque a carne não dói. A carne não dói. O que dói é o espinho. Então, quando Paulo fala isso, quando Paulo percebe que vai ser preciso uma dose imensa de humildade, mas que essa humildade ele encontrar com o remorso, porque a gente tem que lembrar que só há remorso quando há consciência do erro. Se a gente não acha que a gente fez errado, a gente não tem remorso não, como ele não tinha. E como tantas coisas que a gente faz hoje em dia, a gente, eu fiz, eu sei que estava errado, mas eu fiz porque fulano mereceu. A gente ainda faz isso. Mas, então a gente tem que lembrar disso. A gente tem que lembrar que se você sente remorso, quando você tem consciência do seu erro e do que aquele erro causou. Só que a gente não pode ficar sentado no remorso. Falar, mas eu fiz isso, então agora eu sofro tanto. Por que a gente não pode ficar sentado no remorso? Porque a gente não nasceu para sentir remorso. A gente nasceu para trabalhar. A gente está aqui para evoluir. É muito mais fácil eu ficar chorando em cima do remorso das coisas que eu fiz. Mas aí a gente lembra de uma outra frase, para mim, pessoalmente, uma frase de um cunho de esperança imenso, que é quando Jesus diz que o amor cobre uma multidão de pecados. Aí vamos no espinho de novo. Se o meu espinho está aqui e eu não faço nada, qualquer movimento brusco que eu fizer, ele rasga, ele sangra de novo, custa cicatrizar de novo. Mas, se ao invés de eu ficar olhando aquele espinho, de eu continuar fazendo coisas sem pensar, se ao invés daquilo, eu me propuser a colocar uma pomada, no outro dia eu passo mais uma pomada, no outro dia eu ponho um band-aid, no outro eu ponho uma gazezinha, eu vou criando camadas protetoras para que esse espinho não doa tanto. E como é que a gente pode fazer isso? O amor cobre uma multidão de pecados. Assim. A gente acha que a gente está aqui no mundo para ser servido. O dia que a gente descobrir que a gente está aqui para servir, a gente vai ser muito mais feliz. Porque essas camadas que eu quero colocar em cima do meu espinho, em cima das coisas que eu faço hoje, de manhã, agora, antes de vir para cá, que eu fiz, que graças a Deus ninguém sabe, eu tenho que cobrir aquilo com alguma coisa. Eu tenho que fazer aquilo me deixar viver em paz. E só tem esse jeito. E esse jeito é o jeito mais bacana que existe, que é
eu fazer pelo outro, porque quando eu saio do outro, quando eu saio de mim, eu passo a fazer com que o bem saia de mim. Você lembra que o espinho é mensageiro do mal? É a mensagem do mal que mora em mim. Se eu trabalho com o antídoto, que é o oposto disso, fazendo o bem, eu vou ter em mim a lembrança do bem. Eu vou ter em mim a sensação do bem. Aí eu dou uma esquecidinha naquilo, mas aquilo ainda me incomoda, e aí eu trabalho um pouco mais, e faço um pouco mais, e me sinto um pouco melhor. E aí fico pensando, já tem 2 dias que eu não penso naquilo. Aquilo volta, aquilo vai, o espinho está lá. O espinho está lá. E foi isso que Paulo fez. Foi exatamente isso que ele fez. Quando ele percebe a quantidade de dor, a quantidade de sofrimento, a quantidade de famílias, pessoas, mulheres, crianças, todo mundo que foi dizimado, que foi massacrado, que foi torturado, porque ele mandou, não deve ser uma coisa fácil, deve ser muito difícil. A gente com os nossos espinhos já não é fácil, imagina um monte de espinho desse. E aí a gente pensa de novo naquilo da injustiça. Mas se eu faço um monte de coisa boa hoje, por que eu vou ficar lembrando das coisas que eu fiz no passado que foram ruins? Pensa bem, se a gente hoje, a gente faz algumas coisas boas, graças a Deus, e a gente não tendo essa lembrança sempre de que a gente é fraco, que a gente é influenciável, que a gente é influenciado. A gente não tendo essa noção toda, a gente faz um monte de coisa errada. A gente faz agora, aí a gente lembra, nossa, eu fiz isso hoje com o fulano, podia ter feito isso. Passa 10 minutos, a gente faz de novo. Imagina se a gente não tem esse espinho para lembrar. A gente estava perdido. A gente estava perdido. Porque a gente tendo essas coisas para a gente lembrar, opa, eu fiz isso semana passada, estou fazendo de novo. A gente tendo isso, a gente continua fazendo. A gente acha que a gente é bom. A gente acha que a gente é muito bacana. E aí a gente lembra de uma outra citação que eu gosto muito também, que fala que a virtude não pode saber da virtude, porque aí ela deixa de ser virtude. Então, se eu estou fazendo um monte de coisa boa e começo a ficar todo me achando porque eu estou fazendo um monte de coisa boa, aquilo que era uma virtude, porque eu estava servindo, estava fazendo coisas boas mesmo, deixa de ser virtude, que já virou vaidade. Já virou vaidade. Ainda dou um jeitinho das pessoas saberem que eu estou fazendo aquilo. Então já passa a ser vaidade. A virtude não pode saber da virtude. Que a sua mão direita não sabe o que a esquerda faz. É assim que a gente tem que viver, mas a gente tem essa dificuldade, é muito difícil para a gente, porque a gente quer acertar e a gente quer o aplauso. E mais uma vez a gente volta naquela frase, quando alguém vira para você, você é uma pessoa tão boa, o que a gente sente, se a gente for honesto? Vergonha. É isso que a gente tem que sentir, se a gente for honesto com a gente mesmo. Porque os nossos espinhos ninguém vê, mas a gente sabe. Falei, não, mas aí é muito duro, né, gente? A pessoa fala para você que você é uma pessoa boa e você sente vergonha. Mas é assim mesmo. Se a gente não está conseguindo nem alcançar isso, a gente vai ter que correr um pouquinho para tentar alcançar. Nós estamos a caminho, mas não chegamos lá. Fato é que estamos aqui hoje, mais uma vez, tentando passar uma camada nesse nosso espinho, nesses nossos espinhos, nessas nossas dificuldades, nessas coisas que a gente vive no nosso dia a dia. Então, não é injusto que a gente se lembre, que a gente seja lembrado, que a gente veja fatos, que a gente ouça comentários sobre coisas que nos machuquem, porque nos lembra de coisas que a gente fez, que a gente viveu, que a gente sentiu, que a gente não fez. Não é injusto. A gente precisa disso. Bom, então, Emmanuel nos lembra, nos avisa, que é muito perigoso a gente ficar achando que a gente está bacana, louvando a gente mesmo, achando que a gente já andou quilômetros e quilômetros. Que bom que a gente já andou, que bom que a gente já fez alguma coisa de bom, que bom que a gente já saiu de onde a gente estava, mas não chegamos aonde temos que chegar. Isso é um fato. Se algum de nós aqui acha que a gente já está praticamente onde a gente tinha que chegar, temos que rever as nossas ideias, temos que rever a nossa honestidade com a gente mesmo. Então, é preciso que a gente não tenha uma ideia falsa
da nossa vinda aqui, do porquê que a gente veio aqui. E a gente costuma falsear isso e fantasiar isso de forma que seja mais agradável para nós. Não é agradável a gente comentar sobre isso. Não é agradável a gente ouvir sobre essas coisas. Não é agradável a gente falar sobre essas coisas. É ruim. Mas é preciso. Porque é preciso que a gente fique, como Paulo, face a face com a gente mesmo. Então, voltando numa outra coisa que a gente quer lembrar aqui, para a gente poder fazer esse movimento, é preciso que a gente lembre que a gente veio aqui para fazer o que tem que ser feito. Aí a gente fala assim, mas o que é que tem que ser feito? Cada um sabe de si. Pior é que sabe, mas não faz. Porque a gente reclama de tudo. A gente, inclusive, acha que está tudo errado. Que as pessoas que estão na minha casa são pessoas que... Não é possível eu tão bom com essas pessoas dentro da minha casa. Não é possível. Alguma coisa está errada. Alguma coisa no caminho deu errado. E aí aquelas pessoas foram parar lá. Aí a gente chega numa frase de Emmanuel que diz o seguinte. Que a gente, é como se a gente vivesse sem lembrar que a gente vive, vou até usar a palavra que está aqui, ó, num plano de serviço. Esse plano, esse mundo que a gente vive, é um mundo de trabalho, de serviço. Porque eu não estou pronto, eu tenho que ser trabalhado ainda, e muito. E aí a gente pensa assim, mas eu vou trabalhar como? Eu vou lá no centro, escuto os estudos e faço palestra, ou leio um livro, converso com fulano, converso com Beltrano, tudo isso é muito bom. Tudo isso é o pão espiritual que a gente precisa. É a teoria que a gente precisa. É a luz que a gente precisa. Mas lembra o que aconteceu com Paulo? Ele viu a luz. Mas não foi a luz que mudou a vida dele. A luz foi o chamado para a mudança. Os livros, as palestras, as conversas são as luzes. Mas ele foi e ficou no deserto anos, botando mãos à obra, frente a frente com os órfãos dos pais que ele tinha mandado matar. Espinhando, espinhando, espinhando o tempo inteiro. Graças a Deus que a gente hoje não precisa desse nível de lembrança, porque não temos essa coisa missionária que Paulo tinha. Graças a Deus, porque senão a gente não aguentava, porque a gente é fraco. Então ele teve essa carga tão grande, porque a carga de benesses e de trabalho que ele ia ter depois era uma carga muito grande. Mas a gente já sabe, né, como a gente é, a espiritualidade já sabe como a gente é. Vamos dar uma gotinha aqui, um negocinho ali, para ver se vai. Para ver se dessa vez eles vão para frente. Eles somos nós. Então, quando a gente fala de fazer o que tem que ser feito, a gente lembra que Emmanuel nos pede que a gente assuma a posição de aprendizes, porque a gente assume a posição de mestres que não falham. A gente vive no mundo de hoje como mestres, professores que não falham. E ele nos pede, nessa lição do Pão Nosso, ele nos pede que a gente viva como aprendizes, porque a gente tem um mundo imenso ao nosso redor. Pessoas totalmente diferentes fazem parte desse mundo para que a gente possa enxergar um monte de coisas, boas e ruins. Para que eu possa olhar para uma pessoa e falar, nossa, eu não ia conseguir fazer isso, essa pessoa tem uma força extraordinária. Para que eu olhe para uma outra pessoa e diga, nossa, que feio, essa pessoa ainda faz isso. Não julgando, não, mas enxergando as limitações de cada um. Tem uma frase que surgiu, não tem nada a ver com a doutrina, mas que eu achei muito interessante, que diz assim, não julgue os outros por cometerem pecados diferentes dos teus. Não julgue os outros por cometerem pecados diferentes dos teus. Isso não te faz melhor que ninguém. Essa frase, eu acho assim, ela foi muito interessante. Ela foi a pessoa que escreveu, não sei quem foi uma pessoa muito inspirada, porque a gente tem mania de fazer isso. Ao invés da gente usar essa coisa heterogênea, de todo mundo diferente, cada um com uma ideia, cada um com uma cultura, cada um com uma criação, em vez de a gente usar isso a nosso favor, para que a gente se perceba,
A gente fica julgando essas pessoas e julgando essas coisas. E não é para isso. Porque aí a gente cai naquilo da pessoa que fala pra gente como você é boa. E você vai lá e acredita. Somos todos, estamos todos no mesmo planeta. Isso quer dizer que, querendo ou não querendo, gostando ou não gostando, nós temos mais ou menos as mesmas condições. E o que isso quer dizer? Se eu julgo que o meu irmão é um desequilibrado, esse mesmo irmão fala para mim que eu sou uma pessoa boa e eu acredito? Se eu estou achando que essa pessoa é desequilibrada, que ela não está muito bem, aí eu vou aceitar um elogio dessa mesma pessoa? Então nós estamos todos desse jeito, querendo aplausos de pessoas como nós. E a gente volta naquela frase que a gente falou antes. O que é que eu preciso fazer? Porque a gente se alegra quando a gente faz uma coisa boa. Isso é natural, isso é bom. A gente tem que se alegrar, puxa, eu consegui. A gente não pode se enaltecer, se envaidecer, sair contando para todo mundo. Não, eu não gosto de falar não, mas eu ajudei tantas coisas de caridade, eu fiz o Natal de não sei quem, eu fiz... Isso tudo é vaidade, perdeu. Não perdeu o valor, mas perdeu o propósito. Você fez 80 natais diferentes? Ótimo. Foi de um valor extraordinário. Mas o propósito de trabalhar a sua vaidade não deu certo. Uma coisa não invalida a outra, mas é preciso que fique claro, é preciso que a gente entenda isso. E aí, mais uma vez, nesse suspense todo, o que é que temos que fazer? O que a gente veio fazer aqui? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. O mandamento mais difícil do mundo, a coisa mais difícil, na minha humilde opinião, a coisa mais difícil do universo. Porque quando a gente fala assim, gente, eu vim aqui na Terra para fazer o que tem que ser feito. O que eu tenho que fazer aqui? Ser melhor do que eu sou. E porque eu estou com essas pessoas dentro da minha casa, que me enlouquecem, que me enfurecem, que não me compreendem, que me tratam mal, por que eu estou com essas pessoas dentro dessa minha casa? Por quê? Por que eu preciso delas para eu enxergar o mensageiro de Satanás? Olha que coisa interessante. Eu preciso dessas pessoas, seja no trabalho, mas principalmente dentro da minha casa, para que eu enxergue o espinho na carne, que é o mensageiro do mal. O que isso quer dizer? É quando o mal chega e fala assim, olha eu aí, gostei de ver o que você fez. É isso. Eu preciso estar com essas pessoas de uma forma mais íntima para que eu possa enxergar o quanto eu posso ser mal, o quanto eu posso ser ruim, o quanto eu posso ser perverso, o quanto eu posso ser péssimo, o quanto eu posso ser anticristão. Vir aqui, assistir estudos, ler milhares de livros, fazer parte de várias coisas, mas eu não estou fazendo o que eu vim aqui para fazer. Porque na nossa casa não teve sorteio. Teve, no mínimo, muitos pedidos. Muita gente implorando, muitos de nós implorando para vir e ter uma chance com aquelas pessoas. Mas o nosso orgulho é tanto que a gente não consegue nem enxergar esse espinho. Então, quando a gente pensa que alguém dentro daquela casa faz isso comigo, que alguém dentro daquela casa me faz sentir assim, que alguém dentro daquela casa me faz sentir assado, vamos a partir de agora perceber que essas pessoas me fazem ver o mal que mora em mim, o que eu sou capaz de fazer. Porque não importa se dentro da casa espírita, da igreja, do meu trabalho, onde quer que seja, eu seja muito bonzinho. Porque isso é uma parte de mim. Existe a outra parte. E é preciso que alguém me mostre essa outra parte. Porque senão eu acabo acreditando nisso mesmo. Senão eu acabo acreditando que eu sou uma gracinha, que eu sou um doce de pessoa. E é preciso que a gente seja a mesma pessoa sempre. Então Emmanuel coloca para a gente uma frase muito interessante que diz o seguinte: é preciso que a gente seja sensato.
É preciso que a gente veja o que eu ainda sou fraco e não consigo ainda ultrapassar. E as coisas que eu já consegui ultrapassar. Por isso que tem umas pessoas que é mais fácil a convivência, e tem outras que é mais difícil. Porque nas que estão mais difícil, o que eu enxergo normalmente? Só o que a pessoa tem de difícil. O que eu tenho que enxergar? O que eu não consigo lidar com aquilo? Por que eu não consigo lidar com aquilo? Porque tem uma parte de mim que tem inveja, que tem raiva, que tem ciúme e que tem uma série de outras coisas. Além das ilusões, que a ilusão é uma das coisas mais perigosas que existem, porque as ilusões, elas põem a gente num mundo que não existe. E aí a gente fala assim, eu me desiludi. Ninguém mandou se iludir. Se não tivesse ficado iludido, não tinha desiludido. Não é verdade? Então a gente só cai do cavalo porque a gente subiu no cavalo, achando que o cavalo era manso. Então, dessa forma, Emmanuel coloca para a gente o seguinte: somente a morte das nossas imperfeições, morte, extermínio, fim das nossas imperfeições, vai nos livrar das tentações. O que é a tentação? A tentação é aquela briga que fica entre o que existe em mim de bom e de ruim, entre o bem e o mal. A gente sempre acha que a tentação é uma coisa externa. Ai, tem um bolo de chocolate, eu estou de dieta, não posso comer. O bolo está lá. A tentação não é o bolo. Eu é que sou tentado para um lado e para o outro, e por isso, o exemplo do bolo de chocolate é só um pequenino exemplo. Nós estamos falando de bem e mal, nós não estamos falando do bolo de chocolate, mas só para a gente entender. Então, quando eu acho um dinheiro na rua e eu vi que foi do Márcio que caiu do bolso dele, e aquilo ainda me tenta, falei, não sei, vai que não foi do bolso dele, aí eu devolvo para ele e fica com o dinheiro, aí a gente inventa aquela história, né, enorme. E acabou que a gente sabe que foi do bolso dele que caiu, e que a gente guardou o dinheiro, ou que a gente depois foi lá e não aguentou de remorso e devolveu o dinheiro. O que é isso? O bem e o mal, eles estão brigando ainda dentro de mim. Lógico que em determinadas situações isso já está resolvido, em outras não. Então, quando Emmanuel coloca para a gente que só com a morte das nossas imperfeições é que a gente vai deixar de ficar tentado, é uma coisa lógica. Porque quando eu sou tentado, eu tenho o bem, o mal, o bem, o mal. Morrem as imperfeições. Eu só tenho o bem, eu não tenho mais o mal. Só assim é que eu vou ser um ser bom. E baseado nisso, a gente pergunta para a gente mesmo agora, aquela pergunta que pode ter sido feita no início. Mas eu acho que eu sou bom. Aí a gente pergunta de novo agora. Eu sei que eu não sou bom. Eu sei que eu ainda tenho que andar. Sei que já andei. E isso vale muito a pena. Porque o fato de eu ter andado me dá a certeza de que eu consigo. Isso é a coisa mais importante que tem. Porque senão a gente desiste. Porque é difícil, não é fácil. É uma coisa difícil. Então, o fato de hoje eu já ter algumas coisas boas a meu favor, eu já consegui fazer algumas coisas que eu não conseguia antigamente, me dá esperança de que se eu conseguir passar por tantas coisas, eu consigo passar por outras também. E quando a gente está no primeiro ano, a gente acha tudo tão difícil. Quando a gente passa para o segundo ano, a gente olha para os meninos do primeiro ano e fala, nossa, isso é tão fácil. Depois que a gente já passou. E assim é. E assim é. Quando a gente olha para o passado e a gente vê as coisas que a gente não dava conta de fazer e que hoje a gente dá, ou as coisas que a gente não devia ter feito, a gente hoje está tranquilo em relação a essas coisas, a gente percebe que a gente andou. E percebe que é possível andar mais. E é preciso andar mais. Então, a gente lembra de Paulo que ele esteve com Jesus. Ele recebeu essa missão fantástica da divulgação do cristianismo, depois de tudo que ele fez contra o cristianismo, depois das maiores barbaridades, que a gente pode chamar assim, porque não tem outro nome, não é porque depois ele virou uma pessoa boa, um ser de luz, que a gente vai fingir que não aconteceu nada, porque senão isso também não traz para nós nenhum tipo de estímulo. E tudo isso é arranjado lindamente pela organização do nosso planeta.
Tudo isso é sabiamente, lindamente, misericordiosamente arrumado para que a gente tenha esperança, para que a gente tenha coragem de continuar. Então, estar aqui agora, como a gente está, é mais uma camada que a gente está passando no nosso espinho. Não quer dizer que estamos bons, quer dizer que estamos a caminho, que estamos procurando lá dentro da gente fazer com que a bondade surja. E aí a gente lembra de uma outra coisa, que eu já falei algumas vezes, vocês me desculpem quem já ouviu, que quando a gente tem uma oportunidade de fazer uma coisa boa para alguém, é para nós não, para alguém, para uma outra pessoa. Não sei se vocês já perceberam, provavelmente vocês já perceberam isso, a gente fica tão assim, cheio, tão cheio, que a gente arrepia. Já perceberam que a gente arrepia? O cabelo arrepia, o corpo arrepia, a gente arrepia. Sabe por quê? Porque o bem transbordou. Ele não coube dentro de mim. E ele saiu de dentro de mim. E quando o bem sai de dentro de mim, ele me inunda de uma forma que tudo que sai de mim é vibração boa. Bobo da gente não fazer mais o bem, porque o maior beneficiado somos nós. Eu agradeço demais a atenção de vocês, espero sinceramente que a gente consiga ser tocado de alguma forma por essa história linda de Paulo de Tarso, que eu sou fã de carteirinha, e queria muito que vocês, se tivessem oportunidade, lessem Paulo Estevão, que é uma obra imperdível, dentre outras, mas eu estou falando especificamente de Paulo Estevão, e que a gente tenha humildade para enxergar que a gente está andando, mas que a gente ainda não chegou.